Obrigada, Carlos. É uma alegria estar aqui hoje na Federal do Paraná. Não conheço Paraná ainda, mas tá na lista. Para a gente conversar sobre um tema que eu considero muito delicado, né? Assim, eu escolhi família, adolescente, criança, porque é uma coisa muito integrada, né? Eu estudo muito as três áreas porque está tudo muito interligado. Então, a escuta do início, ela tem essa importância porque a partir dela a gente pode compreender o que está por vir. Então, eu queria agradecer, Carlos, pelo convite, pela confiança e pela oportunidade de ter esse diálogo. Então, assim, hoje, quando a gente fala de anamnese e psicodiagnóstico na clínica infantil junguiana, né, eu queria que a gente pensasse para além do procedimento técnico, para a gente olhar para o início como se fosse um campo, como se fosse um território simbólico, né, como onde a criança já está dizendo, antes de falar, antes que a criança possa verbalizar, ela já se manifesta. Seja pelo corpo, seja pela fantasia, seja pelo modo dela brincar e muitas vezes pelo silêncio. Então, quando a gente recebe uma criança na análise, a gente não está recebendo um sintoma ou uma queixa, a gente está recebendo uma história. E essa história começou antes dela aparecer ali, antes mesmo do nascimento. E essa história, ela está permeada de vínculo, ela está permeada de imagens, ela é um misto de experiências e mitos familiares. Carlos, você falou alguma coisa? Eu não ouvi direito. Então, o que a gente chama de início, ele contém tudo. O início, ele tem as primeiras narrativas, as primeiras rupturas, as primeiras tentativas de se organizar e também as primeiras possibilidades de transformação. O objetivo aqui que eu pensei em trazer hoje é a gente conhecer um pouquinho, bem pouquinho, do que é a clínica infantil junguiana. Então, vamos lá, pulei, porque, gente, eu não sei passar isso. Então, assim, o início da clínica, né, a gente não está falando desse momento burocrático da coleta de dados. O início, quando a gente fala do início, é do campo. A coleta de dados, ela vai existir sempre. A gente coleta dado em toda sessão. Então, essa atmosfera emocional que tem no início, que se abre entre as crianças, os pais, o terapeuta, esse é o campo que a gente vai trabalhar. E a criança, ela nunca chega sozinha, né? Ela vem trazida, ela chega acompanhada de tudo aquilo que a constitui, as primeiras relações, a forma de regular os afetos, as memórias implícitas, e também aquelas memórias que o corpo carrega antes mesmo da linguagem. Esse, assim, confesso, é meu objeto queridinho de estudo, que é o trauma precoce, mas hoje não dá tempo de falar disso, não. O nosso primeiro trabalho como analista é perceber, né? É permitir que esse campo entre o analista, entre a criança e os pais, ele se abra para a gente poder ver a história daquela criança, como é que ela se apresenta hoje, nesse momento. E esse início, ele traz também aquilo que o Fordham descreve como o movimento natural do self infantil. O que é isso? O self infantil, ele primeiro se abre para receber o mundo, e aí acontece a deintegração, que com essa deintegração vem a intensidade, vem o caos, e depois ele pode se reorganizar. Nesses primeiros encontros, né, da clínica, a gente tem muito essa oscilação. E essa oscilação, a gente não pode encarar ela como um problema, mas como um material clínico. E esse material clínico, ele vai revelar como essa criança vive essa transição do que ela está vivenciando no exterior dela e no interior. Para Neumann, né, assim, se a gente pensar em Neumann, ele amplia dizendo que esse começo ele ativa uma matriz arquetípica muito primitiva. Então, a gente pode pensar nos mapas simbólicos, mas aí eu falo um pouquinho mais para frente. Então, assim, na clínica junguiana... Oi? Pode continuar. É que eu ouvi alguém falando alguma coisa. Alguém Quando quer a falar? gente fala... Não, ninguém não. Não? Quando a gente fala na clínica infantil junguiana, a gente não fala desse momento burocrático, né? A gente fala do campo. E esse início, ele envolve aquilo que o Fordham descreve desse self infantil. Quando a gente pensa nessa tendência
da constituição do self, a gente traz para dentro da clínica a possibilidade da escuta da criança. E essa escuta é a participação da criança na sua própria individuação. Quando a gente pensa em Fordham, no desenvolvimento infantil a partir de Fordham, a gente tem uma coisa muito delicada, que assim, a criança, ela não nasce com seu ego pronto, né? Ela tem a sua individualidade, ela tem a sua formação, mas ela está recebendo e interagindo, e com isso ela vai se constituindo. O self primário, ele vai se organizando a partir de 2 movimentos constantes, que é a deintegração e a reintegração. A deintegração é esse momento que a criança se abre para o mundo. Ela recebe os estímulos, ela se expõe ao ambiente externo, ela experimenta novas sensações, e essa abertura é necessária para que ela possa crescer, para que ela possa se diferenciar, para ela reconhecer o que é o mundo e o que é ela. A reintegração é um movimento complementar. A criança volta para o seu núcleo de organização e, a partir daí, ela vai se recompondo. E quando ela vai se recompondo, ela retorna ao seu centro para dar conta daquilo tudo que ela recebeu. Esses movimentos de reintegração e deintegração, eles acontecem continuamente, o tempo todo. Então, são ciclos contínuos. E quando a gente pensa nesses ciclos, a gente pensa que a criança está se expandindo. Ela vai para o mundo e se retrai para consolidar aquilo que aprendeu. Então, ela se abre e ela se fecha. Ela se expande e ela se recolhe. E isso está relacionado com a saúde emocional da criança, com a saúde emocional dos primeiros anos de vida. Então, quando a gente tem as falhas na reintegração, muitas vezes por condição ambiental, por ruptura vincular, por ansiedade, por quaisquer ocorrências externas, a criança ela não consegue retornar ao seu núcleo de forma organizada. E aí aparecem os sintomas. E aí aparecem aqueles medos que a criança não consegue reconhecer, aparecem as defesas, aparece um colapso de contato. Então, nos primeiros contatos da clínica, a gente precisa, muitas vezes, funcionar como se fosse um ego auxiliar dessa criança. Não para a gente induzir a criança ou querer facilitar o modo de vida dela, mas para a gente emprestar as funções que a criança ainda não sabe usar, que ainda não está disponível para ela. Então, é nesse momento que a gente consegue trazer para a criança a calma, a ordem, o pensamento direcionado, uma tentativa de contorno, de previsibilidade. E quando a gente faz isso, a gente não está impedindo o desenvolvimento, a gente está funcionando como se fosse uma lanterna, né? Eu digo que o psicólogo ele não mostra o caminho, mas ele ilumina a possibilidade. Então, isso a gente faz desde criancinha. Então, esse modelo do Fordham de deintegração e reintegração, ele ajuda a gente a identificar onde houve essa interrupção do fluxo e onde a terapia pode reabrir os caminhos internos que estavam bloqueados. Viviane? Oi? Viviane, você tem como exemplificar essa atuação do terapeuta como ego auxiliar da criança? Tenho. Você pensa numa criancinha de 4 anos na clínica. Aí a gente tem lá uma criancinha que passou pela separação dos pais. E essa criança ela teve o mundinho dela lá, foi modificado, e ela está vivendo um momento em que ela tem 2 casas, que ela tem 2 pessoas que, em tese, fazem tudo por ela, né? Assim, estou falando de arquetipicamente a grande mãe e o pai protetor, né? Vamos pensar no exemplo clássico. Os dois querem proteger, os dois querem amparar, os dois querem cuidar, e a criança ainda não compreendeu porque ela não está mais sendo acolhida pelos dois ao mesmo tempo, né? E ela chega no consultório com a questão de tudo em dobro ou pela metade.
Ela tem 2 casas, ela tem 2 quartos, ela tem 2 vivências distintas em casas distintas, mas é tudo dela. Então, ao mesmo tempo que ela tem 2 casas, ela se sente dividida entre os 2. E quando ela chega no consultório, a gente pode mostrar para ela que os 2 estão tentando fazê-la se sentir completa. Por isso que ela tem tudo em dobro, e não pela metade. Foi claro? Deu para entender? O papel do terapeuta como elo auxiliar daí, nesse processo? O papel do terapeuta é mostrar para a criança as possibilidades que ela tem de ver como vantagem aquilo que lhe foi oferecido. Porque a criança começa vendo, inicialmente, nesse caso, que ela tem que dividir seu tempo, ela tem que dividir o seu amor, né, porque ela não está mais constantemente em um local só. E o papel do terapeuta é mostrar as vantagens que ela tem em estar nessa situação. Como que ela pode lidar da melhor forma possível com as 2 casas, com os 2 ambientes onde ela tem que ser ela mesma. Quase como se ela não pudesse descobrir isso por ela mesma, e é bem esse papel terapeuta auxiliar mesmo, mostrar esse caminho. Mostrar o caminho, ilumina o caminho, falar assim, olha aqui, tem esse jeito de você olhar que você não está conseguindo ver ainda, porque para você está muito sofrido. Então, deixa eu te mostrar aqui esse outro lado. Tá certo, então. Alguém tem alguma pergunta? Então, pode continuar, por favor. Então, o Neumann. Para o Neumann, a infância é um estado em que o ego e o mundo ainda não estão completamente separados. Então, a criança, ela tem um momento de muitas intensidades, é tudo muito intenso, muito vívido. Então, as imagens arquetípicas, elas vêm com muita força. Então, a infância para Neumann é uma urgência, é como se você tivesse todo o tempo que ser suprido de uma forma imediata. Então, assim, para Neumann, a criança chora porque o mundo está acabando, porque ela está com fome. Ela não está entendendo, ela está morrendo. Ela está sendo atacada por dentro da barriga dela. Então, se alguém não for suprir essa fome, ela vai ficar sofrendo, ela está se acabando. Então, esse modo de desespero para Neumann mostra que a integração com o mundo ainda é muito, muito tênue. Então, é como se ele não conseguisse compreender direito onde acaba o seu contorno e onde começa o exterior. Então, os sintomas, as imagens, são vistas sempre como expressões. Eles não são isoladamente, eles partem a partir do princípio de que é uma mensagem a partir de onde a criança está. Então, a escuta simbólica é essencial, porque mais importante do que perguntar o que aconteceu para essa criança é entender como é que essa imagem organiza a experiência interna. Então, a criança vem a partir do que ela conhece, a partir da simbiose dela com o mundo. E ela precisa começar a aprender que ela existe além do mundo, não somente integrada, mas como um indivíduo. A Jean Knox é uma queridinha, né? E Jean Knox não tem ninguém que traduziu Jean Knox ainda, gente. Se alguém conhecer alguma editora que esteja disposta, a gente vai agradecer para disseminar mais a Jean Knox no Brasil. Mas, por enquanto, quem quiser ler é só no original mesmo. Então, Jean Knox, ela mostra que o self da criança nasce da qualidade da relação com o cuidador. Para mim, é um dos entendimentos mais bonitos e mais práticos da clínica infantil, porque a ideia do self da criança nasce da relação. Então, não basta a presença física do cuidador. A qualidade dessa presença estrutura o mundo interno da criança. Então, tem a responsividade, a sintonia, o modo como o adulto lê e regula os afetos da criança, tudo isso mostra para a criança os mapas de segurança e de ameaça.
Então, essas primeiras interações, elas não ficam no passado, elas aparecem imediatamente no início da terapia. Elas aparecem do jeito que a criança olha, do jeito que a criança testa, do jeito que a criança controla, do jeito que a criança não quer ir para terapia. Então, a criança revela nesses momentos, nesse primeiro momento, como ela aprendeu como o ser humano funciona. E a Jean Knox ajuda a gente a perceber que a gente não está simplesmente observando o comportamento, mas a gente está observando as narrativas internas que essa criança condensou ao longo da vida. Então, se a criança controla, ela pode ter vivido muita imprevisibilidade, por exemplo. Se a criança evita, ela pode ter sido muito invadida. Se a criança testa, ela pode ter tido muitas falhas, né? As pessoas podem ter feito muitas promessas não cumpridas. Então, essa forma que a criança se apresenta mostra pra gente o que ela não teve, ou o que ela teve. Então, se a gente pensar por Jean Knox, a pergunta clínica mais importante no início da clínica não é o que aconteceu com a criança, mas qual relação essa criança espera ter comigo? Qual relação ela quer que eu ofereça? Viviane, então, oi. Eu vou, assim, eles são estudantes em psicologia, sempre que puder oferecer algum exemplo clínico, o pessoal gosta bastante, tá? Sou estudante de psicologia, eu achei que estava falando com especialista. Gente, desculpa, eu peguei pesado, então foi mal. De que período são? Pode um exemplo, por exemplo, dessa qual a relação que essa criança espera que eu ofereça? Assim, se a criança vem essa mesma criança lá dos pais separados, ela vem do momento que ela teve uma ruptura na casa dela. O que ela está querendo que eu ofereça para ela? A gente está falando de relação transferencial, puramente transferencial. Ela veio da ruptura, ela quer o acolhimento. Então, ela vem buscando aquilo que ela não tem. Então, se a criança passa por esse momento por exemplo, a criança foi reprovada na escola e para ela foi reprovada na escola porque ela é estúpida, porque ela não aprende, porque ela precisa de uma validação. Ela vem buscar uma validação de que ela não é esse poço de estupidez que ela foi levada a acreditar que ela é. Então, ela vem buscar um movimento transferencial compensatório. E como é que a gente percebe essa relação? Como é que a gente percebe o que a criança espera? A gente tem que observar a narrativa dela. A narrativa ou corporal ou narrativa verbal mesmo, daquilo que ela deseja, o que ela está narrando na vida dela, como se fosse uma leitura de sinais, como se ela nunca teve alguém validando, ela espera uma validação. Então, se ela se sente estúpida, talvez ela nunca tenha tido ninguém dizendo para ela: olha, eu acredito que você é capaz de passar nessa prova. Ela fica dizendo: não, porque eu não consigo, é muito difícil, todo mundo vai bem na prova de matemática, menos eu. De repente, ninguém foi capaz de falar para ela: olha, mas vamos lá, se você estudar, de repente, né, pode ficar mais fácil. Você é capaz. Então, buscar a compreensão do que a criança ainda não teve, porque é o que ela está se queixando. Tá certo. Alguém tem mais alguma questão? E isso muitas vezes passa até pela questão corporal da criança, do jeito que ela fala. Sempre. O corpo fala, né? O corpo dá uns gritos aí. A forma que a criança se posiciona, uma criança, por exemplo, que vem toda retraída, ela pode ter passado por violência, ela pode ter passado por uma situação fechatória. Ela não é uma criança que... Oi? Pode continuar, sou um rapaz que chegou aqui. Ah, tá. A criança que se posiciona de uma forma altiva, de uma forma extrovertida, é uma criança que gosta de mostrar a sua personalidade, é uma criança que pode querer desafiar, é uma criança que pode ter tido uma negligência tão grande
que gosta de fazer as coisas que são consideradas erradas para poder ter a atenção. Não da forma que ele idealizaria, né, que era pela validação, mas pela reprimenda. Tá certo, então. Gente, se alguém tiver alguma questão, só levanta a mão, me avisa aqui. Eu ia perguntar também do Neumann, né? Como é que a gente vê essas questões a gente, no fundo, tem que perceber em que estágio da consciência a criança está, naquele lobórico, matriarcal? Sempre. E essa percepção é muito tênue, né? Assim, a gente entender qual o momento de desenvolvimento que a criança está depende da sua relação. Então, por isso que a relação transferencial e contratransferencial é tão importante na clínica infantil. E quando o terapeuta ele se coloca com presença, né, com constância, com responsividade, ele não está só acolhendo, né? Ele está oferecendo uma experiência relacional que a criança pode não ter tido. Então, tá oferecendo uma experiência diferente da experiência que ele vivenciou. E é por isso que a transferência acontece tão facilmente na clínica infantil. A gente não tem, então, uma postura técnica específica do terapeuta? Não tem passo a passo, gente. Não tem passo a passo. A clínica infantil não tem receita de bolo. Tá certo, obrigado. Eu estava querendo uma receita de bolo, mas diz a Ana Rios que é melhor a gente fazer uma. Kaushad é meu queridinho, gente. É meu preferido, sim. Kaushad, ele fala sobre traumas, sobre as relações rompidas, sobre os traumas relacionais. Os traumas relacionais são aqueles traumas que acontecem nas relações de abandono, nas relações de dependência. E o trauma precoce, que é o que eu mais estudo, é o trauma que acontece com a criança antes mesmo. É como quando a criança tem o seu coração partido antes mesmo de saber que ela tem um coração. Então, o Kaushad ele nos ajuda a compreender uma coisa fundamental, que quando a dor é muito grande para ser simbolizada, o self cria um protetor interno. E esse protetor interno, ele tem uma função dupla. Ele salva, mas ele aprisiona. Então, ele protege o núcleo mais vulnerável da criança, ele impede que a criança entre em contato com aquilo que a feriu, mas, ao mesmo tempo, esse sistema dificulta o acesso à relação, ele dificulta o acesso ao afeto, ele dificulta o acesso ao vínculo. E aí, assim, um exemplo, já que a gente gosta de exemplos, uma criança, uma criança que teve um trauma relacional precoce, quando adulto, é aquele adulto que tem uma inteligência emocional profissional muito grande, ele tem destaque nas suas relações acadêmicas, ele tem destaque na sua profissão, entretanto, ele não tem relações afetivas próximas, ele não consegue ter um relacionamento afetivo, por exemplo. Ele não consegue ter vínculos voltados às amizades, ele não consegue desenvolver, porque o estágio emocional dele, onde ele parou de se desenvolver, ele era ainda uma pessoa que dependia muito do afeto dos outros. Então, ele aprendeu a viver sem isso. Então, esse protetor, né, ele pode funcionar, esse protetor do self, ele pode se manifestar de várias formas, né, assim, de afastamento das pessoas, ataques internos, a pessoa pode se tornar agressiva, pode se tornar muito crítica, irônica, ou até uma mistura de tudo isso, né? Quando é criança, a gente percebe isso no brincar. O brincar da criança tem sempre um vilão onipotente, tem umas explosões, tem enredos interrompidos. Os enredos interrompidos, eles mostram a descontinuidade no pensamento da pessoa. Então, a gente tem mudança brusca de humor,
E quando a gente vê isso, a gente não está vendo uma criança fazendo birra, a gente não está vendo uma criança testando a gente está vendo o sistema protetor da criança funcionando. Então, é como se a criança estivesse dizendo que não pode confiar em você. É importante a gente pensar que a nossa tentação na clínica passa pela interpretação. E para Kaushad, a primeira função do analista não é interpretar, é reduzir a vigilância. É como se a gente tem que pensar que essa criança ela tá no seu alerta máximo, né? Ela está sempre pronta para fugir ou atacar. Então, ela está sempre pensando se você vai invadi-la, se você vai desrespeitar, se você vai abandonar, se você vai machucar. Ela conjectura a própria existência dela dentro da clínica. Será que eu posso existir aqui? Eu posso ser eu mesma? Então, nesse início na clínica, né, quando a gente está falando de o tema aqui é início de clínica, o que a gente precisa fazer para essa criança é oferecer segurança, é oferecer ritmo, constância, estabilidade. São coisas que a gente pode prover, né? Porque a gente vai funcionar como um ego auxiliar, voltando lá porque não importa quem é o teórico, o resultado é o mesmo. Então, a gente vai prover coisas simples, mas altamente terapêuticas. E depois disso, a gente pode trabalhar esse trauma com mais segurança. Então, a clínica infantil com trauma é uma clínica de muito respeito, né? A gente tem que respeitar o tempo, respeitar a vontade. Então, a gente tem que entender que a gente não vai arrancar a defesa da criança querendo que ela se manifeste logo, mas a gente vai se aproximar com delicadeza. A gente vai, aos pouquinhos, vendo qual é o limite, para a gente entender que essas defesas são sempre necessárias para a sobrevivência dessa criança. Viviane, eu estou entendendo que na criança, quando tem trauma, se a gente for muito rápido, a gente acaba retraumatizando a criança? Exatamente. Assusta a criança, ela foge, ela não quer mais falar com você, e aí já era. Na hora que ela se sentir intimidada, para a gente ganhar a confiança dela, dá mais trabalho. Então é melhor ir devagar. Você me disse, se você souber contar alguma história, alguma narrativa clínica disso, a gente agradece. Vou contar uma história, então. Pode? Pode ser. Um paciente, 8 anos. Eu além de junguiana, eu sou neuropsicóloga. E essa criança veio para mim para fazer uma avaliação neuropsicológica. E quando ele chegou, a suspeita era de TEA. E na hora que eu abri a porta, eu falei, não é TEA. Né? Eu abri a porta e vi que a criança tinha alguma má formação e que, como é sabido, a gente então descarta o transtorno de desenvolvimento, porque tem alguma coisa que precede isso. Ok, beleza. Então a gente parte então para avaliação inicial, né? Assim, vou fazer uma anamnese. E eu estava conversando com a mãe e ele entra correndo, igual um bólido, na salinha onde eu estava. Ele tinha ficado na salinha ali de brinquedos e ele entrou correndo. Eu falei, mas meu Deus, o que aconteceu? Ele, o homem tá ali. E aí eu já entrei na paranoia, como homem, será que eu deixei a porta aberta? E fui ali onde supostamente seria o homem e não tinha ninguém. E foi aí que eu ganhei a confiança dele. Porque eu olhei para onde ele estava olhando e falei, o senhor está assustando o menino. O senhor pode fazer o favor de ir embora? Abrir a porta e conduzir a pessoa que não estava ali para ir embora. A partir desse momento, o menino estava completamente disponível para qualquer coisa que eu quisesse fazer com ele. Ele sempre foi o menino mais solícito da clínica a partir daí. Porque ele foi validado, ele foi escutado. Quando ele me contou, quando ele falou, tem um homem ali, a mãe ainda falou, ele vê coisas. Assim, spoiler é que depois eu pedi para a mãe uma ressonância e o menino tinha um tumor no lobo occipital. Ele tinha alucinações visuais. Ele não era validado em momento nenhum. Nenhum. Ele só foi saber para você a partir da sua validação. Por sorte, isso foi no primeiro dia, então, assim, foi rápido validar ele. Não deu nem trabalho. Gente, alguém tem alguma questão? Oi, eu fiquei com uma dúvida isso de você conduzir o homem para fora foi na frente da mãe, como que você assim
não sei a palavra, sugestões de como ela deveria lidar com essa criança em casa, assim. Não, foi na frente da mãe, a mãe estava presente, assim, não existia homem algum, né? Eu fingi que tinha, eu fingi que estava vendo. E a mãe primeiro ficou arregalou os olhos, deve ter pensado, essa louca tá vendo também coisa, né? E aí depois eu expliquei que era importante o menino se sentir ouvido, dele ter a sensação de que ele estava sendo visto e compreendido. E eles estão bem, ele continua comigo. Aí, que Nilson falou, né? Se continuar assim tempo na criança sem ser validado, sem ser não compreendido, gera daí o trauma e... Sim, porque se eu não tivesse escutado o que ele disse, ele ia falar, mais uma pessoa que não vai me ouvir, eu vou falar para quê? Porque todo mundo precisa ser ouvido. A Anna Hills, ela fala uma coisa que quando a gente tem uma narrativa que ninguém nos dá atenção, acontece o que aconteceu com John Lennon. O sujeito estava lá na porta dele há 4 dias querendo atenção. E aí, uma hora ele levou um tiro, porque ele não era ouvido. Daí ele foi procurar atenção de uma forma básica. Né, assim, é melhor validar antes disso, gente. Alguém mais tem alguma questão? Tá ótimo, então, Viviane, obrigado. Então, a entrevista com os pais, né? A entrevista com os pais, a entrevista inicial com os pais, é somente com os pais que eu faço, né? Eu tenho primeiro um momento com os pais para entender o que eles estão fazendo ali e depois, no segundo encontro, é que vem a criança. Então, assim, a entrevista com os pais, ela traz essa entrevista com os pais, a clínica infantil, ela traz essa entrevista com os pais como se fosse um portal, porque ele não é um momento somente de colher informações, mas a gente vai entrar no mito familiar, onde aquela criança nasceu, como que essa criança cresceu, onde essa criança aprendeu a existir. Então, o modo como os pais falam das crianças, esse modo não é neutro. Cada palavra traz uma história, cada palavra traz uma expectativa, traz um medo, traz uma idealização. E quando... Oi, desculpa. Não há nada, não. Então, assim, quando o pai diz que a criança é difícil, que ela é mandona, que é uma criança muito nervosa, que é boazinha demais, essas crianças, essas expressões se referem à criança, mas elas têm umas representações internas profundas. E essas representações, elas são sobre o que a criança pode ou não pode ser dentro daquela família. E não é só o conteúdo, né? É como se fala, o que se fala, o silêncio entre uma frase e outra, assim, quando as pessoas falam, assim, no senso comum, que, nossa, a criança escuta tudo. Sim, escuta tudo. Escuta mesmo. Então, essa paisagem emocional, ela ajuda a compreender como essa criança está sendo como ela está sendo percebida, qual está sendo o investimento dessa família nessa criança, como essa criança está sendo mal compreendida. Então, a entrevista com os pais, ela revela a condição emocional também dos pais. Então, assim, os pais que chegam exaustos, chegam feridos, eles chegam culpados. Culpa é uma coisa muito presente. Os pais que têm medo de errar, os pais que acham que a criança é culpada por tudo. Isso é muito comum na clínica de família. Os pais acharem que a criança é culpada por tudo. É muito comum em clínicas de família. E é muito importante que o terapeuta perceba e reconheça que, antes de cuidar da criança, às vezes tem que acolher o sofrimento desses adultos, né? De entender que eles também estão tentando sobreviver emocionalmente. Então, assim... Oi, pode falar. Entender, então, que essa entrevista é muito mais que uma anamnese de levantar dados, é perceber essa dinâmica, essas imagens, esse clima emocional, essa estrutura. Sim, exatamente. A gente tenta entender se a criança foi desejada, se a criança... qual foi o papel dessa criança, porque, por exemplo, tem uma família que tem 4 filhos, todos eles já com 15, 16, 17 anos. E aí nasce uma nova criança. Qual o papel dessa criança?
que ela está fazendo ali? Às vezes, essa criança pode ter a sensação de que quando ela chegou, já estava todo mundo exausto para brincar com ela. Ninguém dá atenção para essa criança. O papel de cuidar dessa criança é dos irmãos, não é dos pais, entende? É como se... o que essa criança tem nesta família? Qual é o papel dela? Ela é filha de quem? Ou, às vezes, essa criança pode ser muito mimada. Vai todo mundo cuidar muito bem dessa criança. Qual é o enredo? Qual o afeto que molda essa criança? Então, é preciso a gente, né, junguianamente falando, perceber qual é o mito que essa criança está vivendo. Então, nessa chegada ao mundo, a gente precisa entender qual é a narrativa dessa criança. Como é que ela chegou a esse mundo? O que ela trouxe? O que a trouxe para esse mundo? Se é uma criança muito desejada, se é uma criança que veio sem querer, se é uma criança sobrevivente, se é uma criança oriunda de um estupro, quem sabe? Vai saber. Então, é importante a gente entender quem é a criança imaginada e quem é a criança real. Porque a criança, ela nasce primeiro na fantasia dos pais, nas expectativas, nos medos, nos sonhos, nas idealizações, e também nasce nos lutos anteriores, nas tentativas de engravidar que não deram certo, eu queria tanto ter um filho homem e nascer uma menina. Assim, quantas meninas durante a história já passaram por essa situação? Então é importante a gente entender que, às vezes, esse mito que a criança vivencia tem uma diferença muito grande do que a família desejava que ela fosse. Então, às vezes, a criança não é tão forte como a família queria, às vezes a criança não é tão delicada. Então, a escuta inicial, a escuta nessa anamnese com os pais, é o momento em que aparece essa diferença. Porque o terapeuta ele consegue perceber como a criança está sendo vista e como eles gostariam que ela fosse. Então, é um material muito importante para o psicodiagnóstico. Viviane, perguntar se tem algum exemplo, tem uma narrativa, alguma coisa assim, da entrevista com os pais? Esse tem um exemplo clássico, né? A gente pode pensar exatamente nisso, no pai que sempre quis ter um filho para levar para o Maracanã, e aí nasceu uma menina. E a menina é levada para essa construção de futebol, para ser flamenguista, para ir ao estádio. Mas o pai tem sempre uma frustração de que, por mais que ele queira, a menina está fazendo 11 anos e a menina está querendo ser menina. Ela agora resolveu que ela não quer mais se vestir de camisa de time. Ela quer passar um gloss, ela quer usar uma bolsinha. E o pai tem uma dificuldade de compreender que essa criança não é o que ele idealizou, ela é o que ela é. Isso parece no brincar da criança ali que o senhor colocou. Exatamente. Como que poderia aparecer isso no brincar? Aparece na tentativa de fazer aquilo que ela deseja. Aparece no desenho, aparece em dinâmica de espelho, é muito comum. O que você está vendo? Né? Colocar de frente para o espelho e perguntar o que você vê. E a criança vê o que ela idealiza, como aquele espelho lá do Harry Potter. A criança vê o que ela deseja. A criança vê... Uma criança pequena em espelho vê sonhos. Um adolescente no espelho vê pesadelos. Deixa eu só perguntar, porque eu não conheço muito. Dinâmica do espelho é frente ao espelho imaginário ou espelho real? Você que escolhe. Eu uso espelho de verdade. Eu uso espelho, eu uso fogo, eu uso tudo que você pode imaginar. Até pizza a gente faz no consultório, cara. Como é que é fazer pizza no consultório? Fazer pizza mesmo, usar forno e fazer a massa. Enquanto a gente está usando a mão, por que eu vou brincar com massinha se eu posso usar massa de pizza? Depois a gente come a pizza. Enquanto a gente está usando
fazendo o trabalho manual, a criança ela se solta, ela tem uma expressividade que ela não compreende que ela está só ali falando por falar. São subterfúgios, eu uso, sou dessas. Bem que você falou, não tem uma regra clara, né? Não tem protocolo. Não, a Ana, ela faz fogo com a criança, de soltar gás na mão e fazer assim e o fogo crescer para chamar a atenção da criança. Vocês querem fazer uma pergunta aí? Todo mundo abriu o olho, assim. Porque, gente, fazer pizza é legal. Na realidade, mostra a capacidade de fazer a pizza, de planejamento, de vinculação, de mexer. A clínica infantil, ela demanda esse maior, né? A gente planeja a sessão, a gente idealiza o que a gente vai fazer. Não é uma clínica somente de vamos manifestar o inconsciente. Às vezes a gente planeja e não faz nada do que planejou, mas tem um planejamento maior do que a clínica de adolescentes e adultos. A clínica infantil requer isso. Ela precisa pensar nas atividades de acordo com a estágio de consciência, de acordo com o vínculo, de acordo com a transferência. Exatamente, tudo isso. E aí tem participação de jogos, tem inúmeras técnicas que a gente pode utilizar. Eu vou chegar lá depois. Não vai dar tempo, né? Meu Deus. Mas não tem problema. A gente tem até 5h40, mais ou menos, sem problema. Pode passar o tempo. Então, tá bom. O que acontece? A gente pensa... Quer fazer uma pergunta? Desculpa. Oi, Viviane, tudo bem? Olá, tudo bom? Você não tá me vendo, mas enfim, eu tô vendo você. Eu tive aula com a Ana na pós-graduação e eu lembro dela falando sobre a caixa de ferramentas e o martelo e o prego e matar bichos e a fogueira enorme. E agora você trouxe essa coisa da pizza, né? E eu não atendo criança porque eu não tenho muita paciência, assim, mas eu acho muito legal essa diferença que a gente tem de ideias do que fazer com uma criança dentro de um setting terapêutico, né? E aí eu fiquei pensando muito, que eu lembro quando a Ana falou, e acho que na época, sei lá, eu não estava tão interessada assim no assunto, mas eu fiquei pensando muito que hoje a gente vive essa coisa muito protetora das crianças, né? E aí, como é que você lida com os pais quando você pega e faz uma fogueirona lá no meio do rolê, ou quando você tá brincando com fogo, ou quando você tá brincando com martelo e prego e coisas que são consideradas perigosas para essa criança, e aí você tem que justificar isso para os pais de alguma maneira, assim. Eu fico pensando muito no impasse disso dentro da clínica. Nunca foi questionado, nunca foi uma questão dos pais. Nunca tive essa questão. Qual é o seu nome? Desculpa. O nome dela é Amora. Oi, que lindo. Então, Amora, nunca nenhum pai questionou a técnica utilizada. Mesmo comigo apresentando, assim, né? Porque a clínica infantil, ela requer essa devolutiva constante aos pais, né? Mesmo contando o que foi feito e tal, nunca ninguém questionou método. Mas isso, aproveitando, isso é indicativo também da relação que se faz da criança, por exemplo, quando a criança vai mexer com prego e martelo, já dá para ver a expansividade dela, o autocuidado que ela possui, tudo isso. A gente também tem que saber qual ferramenta a gente está oferecendo para quem, né? Para esse menino, por exemplo, que via coisas, eu não ia apresentar fogo para ele, né? Ele fica na argila mesmo, até porque ele é muito concreto. Então, a gente tem que saber qual técnica que a gente vai utilizar com cada criança. Tá certo, então obrigado, Viviane. Alguém mais tem alguma questão? Peraí. Tudo bom? Boa tarde. Oi. Eu queria entender um pouco mais como que você, na tua experiência, né, você tem visto o impacto do uso de internet, de tecnologia, isso nesse desenvolvimento de self, né? Porque é algo que existe muito mais espaço, coisas para se apropriar. Quando a gente pensa em internet, em jogos, a gente tem que pensar que esse assim, a gente hoje está falando de clínica inicial, né? Na chegada da criança. Na clínica já consolidada, quando a gente vai falar de formação de self, de individuação, de expansão, os jogos de internet, eles podem tanto entrar como lúdico, como imaginação, como criatividade, como delimitador, como restritor. Tudo depende de como está sendo utilizado. Então, é caso a caso.
Então, o self, ele tanto pode estar se expandindo, como ele pode estar sendo embarreirado. Respondido. Viviane, obrigado pelas respostas aí. Andando. Então, oi, mais alguém? Não, pode continuar. Então, a narrativa do nome, né? Então, assim, uma coisa que a Amora deve saber, que a gente sempre pergunta de onde veio o nome, né? Por que a ideia desse nome? De onde veio isso, né? Por que o nome? Porque o nome é um destino simbólico. O nome, ele conta a história da fantasia parental. Antes mesmo que a criança possa se apresentar ao mundo, o nome é o que apresenta ela. Então, o nome, ele pode substituir alguém, pode homenagear alguém, ele pode reparar uma ferida, ele pode purificar uma história. Por exemplo, o meu nome é em homenagem à irmã da minha mãe. A irmã da minha mãe também era Viviane. Ao mesmo tempo, a minha mãe era a irmã mais velha. Então, Viviane, quando nasceu, a minha mãe tinha 4 anos e disseram para minha mãe que Viviane era a boneca dela. A partir daí, todas as bonecas da minha mãe se chamavam Viviane. Eu tinha 4 anos, a minha mãe perguntou se eu queria ter um irmão. Eu não quis. Eu fiquei com medo de nascer uma menina e eu perder meu nome. Isso é um fato. Então, a narrativa do nome, ela passa por essa questão de a que essa criança está ligada. O que essa criança pode vir a representar? O que essa criança carrega sem ela mesma saber? Então, quando a gente pensa no mandato do nome, a gente pode pensar que a criança tem que honrar o nome, que ela tem que não ser como aquela outra pessoa, que ela tem que apagar aquilo e reconstruir. Então, ela pode ter que continuar essa história. Isso influencia muito a construção da identidade. Ela tem um exemplo ou positivo ou negativo, que aquele nome pode vir a cumprir esse papel, se alguém disser para ela que esse nome é em homenagem a alguém, por exemplo. Então, compreender o nome é compreender um pedaço desse mito familiar que habita essa criança. É ler a história antes da história. A criança que já vivia nos pais é aquilo que eu estava falando antes, né? Da criança imaginada e a criança real, que é a criança que existia primeiro no imaginário e que agora se ela vai se cumprir ou não. Então, esse slide eu já falei sobre ele. Então, assim, como que a gente traz essa criança para o papel que permite que essa criança tenha o papel que ela realmente tem. A gente compreender que a criança nem sempre vai ser aquilo. A gente tem que fazer os pais compreenderem, né? Que a criança, ela existe independentemente do que eles imaginaram para ela. Viviane, então quando a gente está trabalhando com a criança na clínica, a gente necessariamente trabalha essa criança imaginada dos pais. Sim, ainda tem isso. Ainda tem que lidar com as expectativas dos pais. Por isso que a maioria não gosta de trabalhar com criança, porque trabalha com criança, ainda trabalha com os pais, com os avós, com os professores. Porque trabalha essa criança imaginada, essa criança real. Eu lembro que estava dando supervisão clínica no atendimento infantil, aí o menino era muito, sabe aquele menino muito certinho, muito desenvolvido, muito certinho, muito desenvolvido para a idade, sabe? Sim. Tá. Aí eu lembro que a mãe achava que ele não brincava, que ele era estranho, tá, trouxe para a clínica. Aí ela começou a reclamar que o menino começou a brincar e não fazer as tarefas que ela dizia. O menino começou a, sei lá, no ônibus, a cantar, a fazer as coisas assim. Acho que tinha uns 7, 8 anos, 9 anos mais ou menos a criança. É um exemplo claro, né, da distância que tem entre o menino, a criança imaginada e a criança real. Sim. E às vezes a criança real, ela tenta se aproximar da imaginada para evitar a frustração dos pais, e aí existe a frustração da criança. Quer ver? A criança que se torna adolescente vai cursar direito porque o pai quis. Cumpre o desejo do pai, mas ela mesma está frustrada. A anamnese como narrativa arquetípica. Então, assim, quando a gente pensa na anamnese junguiana, então a gente sabe que não é uma entrevista linear. Não é uma entrevista... Oi? Não, pode continuar. Não é uma entrevista de
de técnica, né, de pergunta e resposta. A gente faz ali uma reconstrução simbólica da história do desenvolvimento. Então, essa anamnese, ela vai reorganizar a vida da criança como se fosse um mito pessoal. Então, a gente vai pensar no que foi imaginado, os significados e escolhas simbólicas, como que a criança nasceu no mundo, o que estava acontecendo no mundo quando ela nasceu. Isso é uma técnica que eu uso mais com adolescente, assim, já com 11, 12 anos. Como era o mundo quando você chegou nele? O que estava acontecendo? E as crianças vão pesquisar e a resposta é sempre muito legal. Sim, as pessoas falam para as crianças irem descobrir, né, o que os pais estavam fazendo, quem foi o campeão do mundo, que música que estava na moda. Elas descobrem como era o mundo e assim elas começam a perceber qual é o papel delas, como foi construído o que elas vieram a ser. Então, a gente tem que pensar que quando a gente escuta sobre a gestação, sobre o parto, sobre os marcos de desenvolvimento, a gente está pensando que esses momentos não são fatos, mas eles são expressões simbólicas do caminho do ego. Então, a criança que já vivia nos pais, essas fantasias pré-natais, são as imagens que antecedem a existência física. A narrativa do nome, essa construção mítica do que é o nome, é uma inscrição simbólica da criança na família. Então, a forma da chegada no mundo, como que foi o parto, o que estava acontecendo, é uma narrativa emocional da vida da criança. Esses vínculos iniciais, essas rupturas, elas podem ser estruturantes. Então, é como se a gravidez ela pode ter sido vivida como sombra, como ameaça, como milagre, e tudo isso influencia no que a criança é. Então, essa anamnese, ela revela o impacto emocional das experiências, não apenas o que aconteceu, mas como isso foi vivido. Essa é a importância da anamnese. Então, na anamnese, a gente tem um campo psíquico inteiro, completo. Então, a gente traz a família como uma unidade emocional. E essa unidade tem o seu próprio tecido simbólico e é através dele que a gente vai fazer a compreensão da criança. Então, a criança, às vezes, ela não tem essa compreensão do que ela está fazendo ali, né? Então, na escuta inicial, a gente tem que entender quem é que está sofrendo, quem é que está com medo, quem é que é ausente, quem é que projeta, quem carrega culpa que não é sua, quem tem expectativas exacerbadas. E o sintoma infantil, ele, às vezes, é o estabilizador de toda essa gama de emoções, porque o sintoma, ele mantém o sistema funcionando de um jeito que pode até não ser saudável, mas ele é previsível. Então, quando a criança começa a mudar, o sistema, ele pode ruir. Então, quando a criança começa a fazer terapia, às vezes os pais falam assim, não, ela piorou depois que começou. Tem uma criança que eu atendo, 10 anos, viciada em pornografia. E ao longo da terapia, ela acabou me contando que, na verdade, foi o pai que mostrou para ela. E o pai que assistia no tablet dela, e ela estava sendo vista pela mãe como se ela fosse viciada em pornografia. E a gente vem desenvolvendo um trabalho e tal, e aí agora a mãe falou que não quer mais que a menina faça terapia, porque ela está muito, muito consciente de si, ela está muito empoderada. Então, assim, a ideia não era essa, gente, a ideia não era desenvolver a criança, estava tudo bem, mas a mãe não quer, porque agora a menina colocou um ponto final e ela falou, não, mas era meu pai que via. Ele deixava no meu tablet para que a minha mãe não descobrisse. E aí, na hora que ela rompeu o sistema e colocou isso para fora, a mãe falou que não quer mais que ela faça terapia. Porque aí o problema não passa a ser a criança, o problema é a mãe não querer que o pai veja pornografia. Oi? Isso é parte da diferença entre aquela criança real, a criança imaginada, e a criança que se adapta à imagem dos pais, né? Exatamente. E a criança pode muito na adolescência também, né? A diferença entre a imagem, se puder falar um pouquinho, a gente agradece. A diferença da imagem da criança idealizada para a criança real
ela passa não só pela expectativa, mas pela frustração dos pais, né? A mãe não queria que a criança fosse empoderada, porque a criança, quando tomou consciência de si, do que estavam fazendo com ela se posicionou. Para a mãe não era conveniente, porque ela teve que, então, lidar com uma insegurança dela, de que o pai estava vendo pornografia. No meu ponto de vista, não estamos aqui para julgar, não é mesmo? Não podemos julgar, mas no meu ponto de vista é muito pior ele ver no tablet da criança do que ele ver pornografia. Né? No tablet da criança, que ele não deveria estar assistindo isso. Mas como ele não é o meu paciente, eu estou julgando mesmo. Acho irresponsável. Então, assim, na entrevista com os pais, a gente vê essas expectativas, né? A gente vê o que essa criança era prevista pelos pais e, ao longo da terapia, a gente vai vendo o que ela apresentou. Os adolescentes, eles verbalizam mais, né? Óbvio. Mas quando os pais criam expectativas para os adolescentes, eles muitas vezes eles não têm vocabulário para discutir. Eu não sei como é que é em Curitiba, mas aqui no Rio, desde que eu era criança, desde que eu era adolescente, na verdade, as pessoas chamam adolescente de aborrecente. E eu, desde adolescente, eu fui contra isso. E eu lembro de ter argumentado com a minha madrasta, na época, a quarta mulher do meu pai, a minha terceira madrasta, que era psicanalista. Eu falei, mas não faz o menor sentido, porque vocês esperam que vocês dizem que eu sou aborrecente. Entretanto, vocês me aborrecem, né? Eu sou aborrecida, não sou aborrecente. Porque, veja só, quando a gente tem 13, 14 anos, são 554 mil hormônios. A gente tem 1000 coisas acontecendo, tem escola, tem a primeira vez que você se apaixona, tem os seus sentimentos diminuídos, você é grande para muitas coisas, mas pequeno para tantas outras. Você não tem o vocabulário para argumentar, mas você é cobrado como se tivesse. Então, você quer falar as coisas e não consegue, então você se frustra, então você fica aborrecido com isso. Então, eu disse para ela que, na verdade, eu era aborrecida. Ela não gostou, não, mas tá tudo bem, a gente tem uma boa relação até hoje. Tá tudo tranquilo, sobrevivemos. Mas a gente passou por esse momento de que eu não atendia às expectativas, porque, afinal de contas, adolescente pode ser um bicho chato, porque quer ficar no seu mundo, quer sair só com os seus, porque está criando a sua forma de viver, está criando um momento de contorno. Então, as suas expansões e suas retrações, elas são feitas por experiência, empirismo puro. Foi, Carlos? Não, tá certo, então, tá ótimo. Ainda falando da entrevista com os pais, a gente pode identificar por técnicas, né, por manejo, as diferentes nuances, né? Os temas recorrentes é aquilo que se repete, né, insistentemente, conta uma história que não foi simbolizada ainda. As narrativas defensivas são racionalizações, são justificativas, são minimizações, são culpas deslocadas. Então, a pessoa fica sempre tentando negar. Não fui eu não fui, comigo não está. As idealizações são as expectativas irreais, né? Sobre quem a criança deveria ser, aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. A desresponsabilização é aquilo que eu falei um pouco mais cedo, né? Que é muito comum na clínica de família, que tudo é culpa da criança. Então, é como se os pais não pudessem entender que a criança, muitas vezes, é uma resposta do que eles estão oferecendo. Ambivalência, né? Quais são os sentimentos que coexistem? Amor, irritação, carinho e rejeição são sentimentos que estão sempre presentes e a gente tem que fazer o acolhimento deles. E o sofrimento emocional que a gente tem que validar, não tem jeito. Os pais estão exaustos, estão culpados, estão desesperados e a gente tem que falar, eu entendo. Então, a escuta dos pais, ela demanda que a gente esteja presente, né? E esse objetivo dessa entrevista não é corrigir, não é julgar, mas compreender o que a gente vai vivenciar a partir dali.
Então, tem uma coisa muito legal, né? Que a entrevista, ela já é uma própria intervenção. Então, quando alguém está sendo escutado, profundamente escutado de verdade, né? Ele começa a reorganizar a própria narrativa. A pessoa tem que pensar para poder falar, e quando a pessoa começa a raciocinar, ela começa a compreender aquilo que ela está fazendo. Então, ela enxerga algumas nuances, ela busca novos sentidos, ela lembra coisas que ela não lembrava. E, às vezes, quando você está com mais de um familiar, né? Eu tenho uma paciente que eu falo que ela não tem paz, ela tem uma cúria parental, porque ela chega quando tem devolutiva, assim, é sempre o pai, a mãe, o primo da mãe, a mãe do primo e a avó. Vai todo mundo para assistir. Ela mora com essa galera toda, então essa galera toda participa. Então, e é curioso como a família, cada um da família tem um ponto de vista, uma expectativa diferente dessa criança. E ela malandramente bota todo mundo no bolso, ela age diferente com cada um deles e ela consegue o que ela quer de cada um deles agindo diferente. Gêniazinho. E como é que essa criança ela aprendeu a agir diferente, conseguir quase tudo? Então, se tu consegue com o pai... Ela consegue tudo. Nossa, e aí eles reclamam, mas ela é muito mimada. Eu falei, para de mimar, gente. Ué, a culpa é de vocês mesmos, ué. Ela é literalmente aquela criança que, se alguém disser não pro bolo de chocolate, ela pede pro outro e alguém vai dar. Fica difícil, ela é realmente mimada. O problema dela é ser muito esperta, então. Exatamente. E aí a entrevista com a criança, aí a gente começa a gostar mais da brincadeira, que aí a gente traz a criança para dentro do consultório, e aí Fordham como guia. O que é Fordham como guia? Fordham tem um texto, que é o único texto dele em português, que é a criança como indivíduo. A criança como indivíduo significa que a criança existe desde que ela existe. Ela não passou a existir depois que ela se viu no outro. Ela sempre existiu. Ela se reorganiza, ela integra e reintegra, entretanto, ela sempre foi um ego pronto. Então, para Fordham, o início da clínica infantil é o momento em que o terapeuta observa como o self da criança se desintegra e ele se reintegra no contato com o novo ambiente. Então, o primeiro sinal desse movimento é o momento de separação da mãe. Eu digo a mãe porque normalmente é a mãe que leva na consulta inicial. A criança, ela chora, ela olha para trás, ela se despede, ela ignora, ela fica emburrada. Nossa, tem muita criança que fica emburrada. Como é que é feito isso? A criança fica com o cuidador ali na sala, pede para ficar um pouco? Então, essa pequena cena, ela pode mostrar uma história inteira. Como é que ela vive o apego, como é que ela regula o afeto, como é que ela busca segurança, o que ela espera do outro. Então, esse iniciozinho revela em gesto, em palavra, numa cena, né, alguma coisa que a criança ainda não está nomeando, que é a organização do ego, a força das defesas arquetípicas, né, a capacidade de reintegração, confiança, e também pode indicar pode ter indicadores sutis de trauma. Então, assim, quando a criança entra na sala, ela fala primeiro com o corpo. Como é que ela vai explorar o espaço? Ela vai sentar ali no canto? Ela toca objetos? Ela se aproxima de você? Como é que ela olha para você? O que ela repete? O que ela omite? O que ela fala? Ela te interrompe quando você está falando? Ela se interessa? O que ela está vivenciando? Então, assim, quando a criança ela tem um ego mais integrado, ela costuma, né? Não vamos de novo dizer que é fórmula pronta, mas quando a criança tem um ego mais integrado, ela é investigativa, ela é curiosa, ela quer experimentar as coisas. A criança, quando tem uma falha de integração, ela quer controlar, ela fica tentando medir o que vai ser feito. E nada disso é um problema, né? Tudo isso faz parte do processo, cada processo é um processo. Então, para o Fordham, é importante que o terapeuta não conduza, mas que ele siga o que a criança está fazendo.
o analista indiano, ele não pergunta o que você gosta, mas ele observa o que a criança está fazendo. O que você faz quando ninguém te pede que você faça nada? Diferente de Winnicott, né, que propõe a brincadeira, propõe ali o que seja feito, Fordham dá um espaço livre para que o self apareça. Então, a criança vai falar primeiro com o corpo, depois ela vai falar com o jogo, e depois ela vai falar com as palavras. Então, essa entrevista inicial, ela acaba sendo um convite para que a criança possa existir do jeito dela, no ritmo dela, revelar os seus ímpetos, os seus desejos. E, a partir do gesto, ela vai contar uma história que ela ainda não sabe dizer. Viviane, fiquei curioso com aquela menina que veio, aquela criança mimada que teve a família extensa lá. Sim. Como é a entrevista com ela? Como foi a entrevista? Então, no primeiro dia foram os pais, né? Os pais, as avós. Ela chama a mãe do primo de avó também, né? E o primo. No primeiro dia foi a cúria parental toda. Na segunda consulta, foi ela e essa galera toda. E ela sentou no meio. Eles sentaram no sofá, na cadeira e tal, e ela sentou no meio, no chão. E aí, a primeira coisa que ela falou foi: eles vão ficar aqui, todos eles? Ou seja, ser observada por todos ao mesmo tempo era uma coisa que deixava ela desconfortável. Por quê? Como é que ela vai agir de acordo com o que cada um espera se estão todos juntos? Uma mini sonsa, gente, uma mini sonsa. Ela colocava um de cada vez, então. Um de cada vez, para ela poder botar todos eles no bolso. E quando você estava sozinha com ela, daí, como é que foi? Ela é um doce comigo. Assim, ela é outra criança. É porque eles realmente mimam ela demais. Quando alguém coloca limite, ela cata limite. O que ela está querendo é limite. E ninguém está dando. E ela já demandava, na própria relação, a colocação de limite. Sim, a necessidade dela sempre foi limite. Obrigado. Nada. Observação lúdica, o jogo como diagnóstico. Então, assim, quando a criança entra na sala, ela não começa contando o que ela sente, né? Ela começa brincando. Então, no brincar, ela começa a revelar aquilo que ela não sabe falar ainda. Então, o jogo, ele funciona como se fosse um espelho. E aí eu tô falando de jogo mesmo, não é de espelho não, tá, Cerbena? Então, assim, a primeira coisa que a gente observa quando a criança começa a brincar é o que ela tá pegando. O que ela escolheu? Ela escolheu arma? Ela escolheu bola? Ela que tá brincando de casinha? O que ela tá fazendo? Por quê? Porque o objeto é o primeiro personagem do diagnóstico. Então, depois disso, a gente vai observar o enredo. O que está surgindo? Vilão, herói, destruição, ponte. Ponte é muito legal. A mesma coisa pode ser feita quando a gente fala de sand play, mas isso aí é outra história, outra aula. A gente tem que observar que o enredo não é aleatório. O enredo, ele fala da organização afetiva da criança, a forma que ela lida com um conflito interno, a forma que está presente ou não um trauma, como são as perdas, como são as tensões que ainda não podem ser ditas. E tem um ponto essencial, né? Que os enredos repetidos ou os enredos estagnados, eles costumam indicar trauma, costumam indicar falha de reintegração, costumam indicar grande ansiedade. E quando a criança repete a mesma cena, sem mudar, sem uma transformação, é porque é ali que ela está congelada, ela não consegue sair dali. Então, quando a gente vê o enredo se transformando, quando o vilão vira amigo, quando a bruxa volta no final para casar lá o casal, isso sugere que o ego está no movimento de simbolização. Então, que ali existe uma força psíquica para que haja a elaboração das experiências internas. Então, a gente tem que buscar qual é a intensidade afetiva. As crianças que explodem objetos, que querem... tem aquelas coisas de falar que vai matar, que a criança que brinca de jogar bombinha, a criança que está
gosta de videogame, né, que tá só no Call of Duty. Call of Duty, eu não sei quem foi que disse que Call of Duty pode ser jogado por 10 anos. Não pode não, gente. Então, ou Roblox, gente, o Roblox na França é altamente proibido. Mas aqui todo mundo acha legal o Roblox. Então, assim, o brincar, no fundo, ele é uma escrita simbólica, né? Assim, cada gesto, cada destruição, cada reparação, cada construção que é feita é uma frase. A gente só precisa saber ler. Então, essa escuta inicial, ela traz o jogo como uma narrativa. Então, é o primeiro capítulo da história da narrativa da criança, da narrativa emocional da criança. Você conhece o Roblox, Herbeno? Oi? Você conhece o Roblox? Roblox, não. Roblox, não? É um jogo infernal de celular. E quais são os elementos formais do psicodiagnóstico? Mesmo sendo profundamente simbólico, né, o psicodiagnóstico junguiano não é vago, ele não é um processo à la von Trier. Ele é um trabalho rigoroso, né? Assim, pode não parecer, mas tem técnica. E ele integra múltiplas dimensões do desenvolvimento infantil. Oi? Não, estava comentando o Roblox aqui. É que eu tenho uma vantagem sobre eu sou da geração antiga, eu parei no Pac-Man. É um pouco depois disso, umas 6 gerações depois. Ou aqueles, sabe, Space Invaders, que é bem simples. Só tem... Qualquer coisa mais sofisticada que isso me dá preguiça. Não, o Roblox é uma plataforma de multijogos. A criança começa a jogar e aí aparece uma janela para ela jogar outro. E quando ela começa a jogar o outro, ela já vai para um terceiro. E na França foi feito uma pesquisa e mostrou que as crianças que jogam Roblox, né, ali na pesquisa, elas desenvolveram mais ansiedade do que as crianças que não jogam Roblox, pela quantidade de mini-jogos incluídos dentro de cada jogo. Que fica muito estímulo para a criança, então. Sim. Aliás, isso também é indicador, né, na criança que quer muita coisa. Sim, sim. E aí a gente fala da medicalização da vida, do encaixotamento diagnóstico, e se der tempo a gente fala disso. Quando a gente fala de elemento formal, a gente está falando que o diagnóstico ele reúne a história da criança, ele reúne os vínculos da criança, ele pega a forma que a criança usa o corpo, ele pega essa produção lúdica, essa construção do jogo, as narrativas, e cada uma dessas peças, isoladamente, diz muito pouco da criança. Mas se você constrói um mosaico vivo disso, uma imagem consistente, isso traz a forma do funcionamento psíquico da criança. E aí, esse diagnóstico, ele não busca características rígidas, mas a gente pode buscar uma hipótese viva do que está acontecendo. E aí a gente começa a perguntar, onde é que essa criança se desorganiza? Onde ela se fortalece? Que experiências afetivas estruturaram o seu mundo interno? O que ela tenta comunicar através do sintoma? Quando a gente integra o brincar, os testes, o corpo, a história, a gente percebe que o sintoma ele não é falha. O sintoma é uma tentativa de solução. E a criança tentando se organizar com os recursos que tem. Então, a nossa tarefa como analista é compreender qual a função protetora ou expressiva esse sintoma desempenha na psique. Então, quando a gente olha dessa forma, o diagnóstico não reduz a criança, ele amplia. Ele desenvolve complexidade, objetividade, ele desenvolve humanidade, ele desenvolve o self da criança. Indicadores de apego e regulação emocional. A escuta inicial, ela traz não só o conteúdo, mas como a criança regula os afetos, né? Como é que ela se acalma? Como ela se organiza com o outro? Como é que ela recebe ajuda? A teoria do apego, né, ela e a neurociência, elas trazem que as crianças não apenas têm emoções, elas aprendem a sentir as emoções com alguém. Então, alguém que não teve contato, acesso com emoções, ela não vai conseguir entender e compreender como aquilo funciona. Então, ela deixa de expressá-las. Então, as crianças com apego seguro, elas são mais flexíveis. Elas exploram o ambiente, elas voltam quando precisam, elas pedem ajuda.
E as crianças com apego inseguro, elas são mais independentes. Elas são tão independentes que elas são negligenciadas. Então, essas crianças, elas vivem em vigilância constante. Sabe aquela criança que... Olha que bonitinho, tem 5 anos, já amarra os sapatos. Olha, ele já sabe ir à padaria sozinho. Filho, ele tem 5 anos, ele não devia estar nem pegando o elevador sozinho, sabe? O que está sendo feito é uma negligência com essa criança. Então, essa criança vivencia um apego inseguro. Então, essa criança ela pode usar birra para ter o contato. É aquela coisa que a gente falou de chamar a atenção, não da maneira que a gente esperava que chamasse, mas é a maneira que ele consegue. É quando a bronca torna-se uma forma de apego, quando o desespero por atenção é tão grande que receber uma reprimenda é melhor do que não ser visto. Então, a regulação emocional, ela também aparece quando a gente vê o ritmo do brincar. Como é que essa criança lida quando ela perde o jogo? Quando você está jogando xadrez e ela perde no jogo? Como é que ela se reorganiza se alguma coisa der errado? Ela compreende, ela busca compreender como ela pode fazer diferente ou ela colapsa? Então, a capacidade de reparar essa cena é um indicador importante da maturidade emocional dessa criança. Então, a gente passa a ler isso não como dificuldade, mas como um mapa afetivo para a gente poder compreender onde a gente precisa atuar com essa criança. Então, esses mapas, eles mostram como essa criança aprendeu a se acalmar, como essa criança aprendeu a buscar o outro, como ela aprendeu a se defender, como ela aprendeu a sobreviver emocionalmente. Os indicadores de trauma. Quando a gente fala de trauma infantil, a gente tem que lembrar que o trauma não aparece como uma história linear. A criança não chega dizendo, isso aconteceu comigo. O trauma aparece como fragmento, como intensidade, como repetição, como interrupção. Como as cenas que voltam sempre iguais, que a gente falou antes, né? Então, na clínica, os primeiros sinais surgem no brincar, nesses enredos cíclicos, nas explosões, nos retraimentos bruscos, no colapso imaginativo, nos temas insistentes de perigo, de ameaça, de perseguição. E tudo isso é linguagem. E aí o trauma, ele divide o self. Então, uma parte tenta sobreviver, a outra fica congelada, a outra cria diversas defesas para que a dor não apareça. E muitas vezes a criança parece mandona, parece agressiva, parece difícil. É a criança que é hiperativa, mas na verdade ela está só lutando para não ser destruída. E aí tem um ponto muito importante da clínica junguiana infantil, que é antes de interpretar, a gente precisa estabelecer segurança e previsibilidade. A criança tem que saber que ela pode contar com você. A gente tem que ter a relação construída de transferência e contra-transferência. Então, quando a gente busca uma interpretação muito cedo, a gente ativa o sistema de defesa da criança e aí ela se fecha, como a Cervena falou mais cedo. Então, o trauma ele só se simboliza quando ele encontra um continente para ele existir. A função inicial do analista é ser esse continente. Então, o próprio analista vai ser o vaso alquímico. Viviane, o trauma, quando muitas vezes a criança vem muito perfeita, muito, posso dizer, ela tem uma persona funcional, só que aparece o trauma. Quando aparece o trauma, aparece explosão, ou como é que a gente cria esse campo de segurança? Ele pode ser uma explosão ou ele pode ser um elemento de retraimento. Cada pessoa vai manifestar o seu trauma de um jeito. Tem vários sinais que podem acontecer, né? Ou mesmo uma despersonalização, por exemplo. A criança não mais se identifica como ela mesma. Isso aparece, por exemplo, quando você está fazendo a técnica do espelho, a narrativa do nome. A narrativa do nome é com os pais, não aparece aí, não. Ah, tá. A narrativa do nome não entra a criança. Você... Mas aparece mais nas construções de brincadeiras, com o modo que a criança traz esse desenvolvimento do enredo. Você tem algum exemplo? Tem alguma explicação, um exemplo, por exemplo? Um exemplo.
Tem um menino que ele... 12 anos, tá? E ele era jogador do Paris Saint-Germain, da escolinha do Paris Saint-Germain. E quando ele era criança, menorzinho, né? Quando ele tinha 4 anos, o pai não queria que ele jogasse bola, porque dizia que jogar bola era coisa de vagabundo. Para um menino de 4 anos, você diz isso. E aí, você vê na menina que está atrás de você, ela fica muito chocada com as coisas. É muito engraçado, né, a reação dela. A criança, com 4 anos, foi proibida de jogar bola porque era coisa de vagabundo. Então, cada vez que o menino chegava no... Ninguém me contou isso, né? Ele chega no consultório todo retraído, ninguém me conta que ele não pode jogar bola, e eu dou uma bola pro menino, e aí ele começa a chorar. E aí eu vou brincar de outra coisa com ele, e aí num outro momento eu dou a bola de novo. Depois de 3 ou 4 vezes lá que eu dou a bola e o menino chora, fica desesperado com a história da bola, e aí ele me fala: tia, você não sabe que não pode brincar de bola? O meu pai não vai gostar de você se você brincar de bola. E aí, foi aí que eu fui compreender essa história do brincar de bola. E aí ele contou que quando ele era pequeno ele não podia brincar de bola. E aí, depois de um tempo, a gente fez, né, depois de um tempo de análise, a mãe foi convencida de que ele podia entrar na escolinha de futebol, que isso não faria dele um vagabundo, né? Porque essa era uma opinião do pai e a mãe mesmo era contra, mas a partir daí ela foi traçar esse desenvolvimento com ele e o menino ficava super feliz jogando bola depois disso. Obrigado, Viviane. Para ver, menino de 4 anos não pode jogar bola porque é coisa de vagabundo. Tá mais no Rio, né? Cara, tem umas coisas que não dá para entender. Então, assim, quais são os indicadores de desenvolvimento, né? Tem sinais que não apontam para trauma, mas para falhas de desenvolvimento. São falhas precoces na integração do self. Esses sinais eles precisam ser vistos com muito cuidado, porque esses sinais são, por exemplo, dificuldade de manter foco, comportamento caótico, comportamento muito rígido, sensibilidade emocional extrema. Esses sinais eles não definem a criança, mas eles mostram como ela tenta sobreviver às suas próprias intensidades internas. Então, do ponto de vista junguiano, quando a gente vê essas imagens arquetípicas muito intensas, esses monstros devoradores, as famílias destruídas, a gente pode pensar que o ego isso pode indicar que o ego está tentando ser organizado sob formas simbólicas muito primitivas. Para Neumann, isso é uma permanência na matriz arquetípica indiferenciada, um estado em que o mundo interno e o externo não estão bem separados. Essas imagens elas não são patológicas, tá, gente? Sim. Mas elas mostram que a criança não conseguiu ainda transformar os seus impulsos internos em narrativas. E a tarefa do terapeuta é ajudar a criança a transformar a imagem em história. E a história ser transformado em sentido. Então, quando o símbolo aparece, o desenvolvimento se move. Então, a criança é mais que um sintoma. Isso é muito importante. Em qualquer abordagem que a gente tenha, em qualquer abordagem que a gente trabalhe, a gente entender que a criança é mais do que um sintoma. Então, esse é um dos princípios mais importantes da clínica infantil, né? Que o sintoma ele não é fracasso, o sintoma é uma tentativa de solução. Então, a criança que grita, ela está pedindo para ser contida. A criança que se isola, ela está pedindo cuidado. A criança que agride, ela defende um self ferido. A criança que controla, ela tenta evitar o caos interno. O terapeuta, ele nunca pergunta o que está errado com a criança. Ele pergunta o que essa criança está tentando organizar. Então, quando a gente rotula uma criança como opositor, como agressivo, hiperativo, a gente impede que essa criança seja compreendida, porque ela fica identificada com o sintoma, ela fica identificada com o transtorno, e aí a gente não tem uma revelação do que a criança é, mas ela fica presa naquilo que ela vive. Então, a gente tem um padrão reducional, a gente tem uma fantasia interna e a gente tem uma tentativa de auto-organização. Quando a gente escuta o sintoma, quando a gente escuta o sintoma como se fosse um símbolo, a gente devolve para a criança a dignidade de ser quem ela é.
Então, ela deixa de ser definida pelo que machuca ela e passa a ser vista pelo que está tentando construir. Eu não sei se essa geração vê Friends, mas um exemplo bom para isso é Friends. Tem um episódio que a Rachel pega uma lista que o Ross fez, onde ele compara a Rachel com a Julie. E a Julie é inteligente, é arqueóloga e é engraçada. E a Rachel, ela é mimada e é só uma garçonete. E quando ela vai confrontar o Ross, ele fala, mas eu gosto mesmo assim eu quis ficar com você. E aí ela responde, tudo bem, você quis ficar comigo. Entretanto, você pegou as coisas que eu mais odeio em mim e usou contra como se fosse um motivo para você não ficar comigo. Então, é usar a ferida da pessoa contra ela. E é isso que mais machuca. Quando você define o sintoma, define a criança pelo sintoma, ela não consegue sair dele porque ela passa a ser vista exatamente por aquilo que ela mais odeia. Foi? É como se a criança naturalmente odiasse esse sintoma? Sim. Afinal de contas, esse sintoma define ela. Como é que ela vai gostar de ser uma criança hiperativa? Porque se eles colocam como se a hiperatividade fosse o problema dela, e aí ela é hiperativa, então ela passa a se odiar. Isso é um problema, porque muitas vezes é uma questão na clínica, porque a criança vem exatamente pelo sintoma, né? Exatamente. Mas ela vem pelo sintoma, mas ela não é o sintoma. Essa é a diferença. É compreender que a criança existe para além do sintoma. Ela não é definida pelo CID. Viviane, a gente está chegando aqui nas 37. Daí eu penso que isso aí daria uma manhã inteira, um dia inteiro de cada slide, muitas vezes daria para ampliar muito mais. Eu posso mandar os slides para vocês. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta, me manda um e-mail, me chama no Instagram. Pode ser. Passa meu telefone. O que você acha? Por mim, tudo bem. O pessoal colocou. Se vocês quiserem perguntar, vão levantando a mão, daí eu vou deixar ela fazer as considerações ali. Tá bom? Viviane, pode continuar mais um pouquinho, mas só para avisar do tempo, assim, que o pessoal já tem atividade, aula, etc. Entendi. Vou pular para uma parte que é muito importante que as pessoas pulam na vida, que é a ética. Eu literalmente não sei brincar de slide, gente, desculpa. Eu juro que eu sei fazer outras coisas, mas brincar de slide eu não sei. A ética. Por que eu quero falar de ética? Porque a ética ela atravessa toda a clínica infantil junguiana. Não é a ética de regras, né? Não é a ética como uma coisa estagnada, mas é uma postura interna, uma ética que nasce do encontro com alguém que não pediu para estar na clínica, gente. A criança ela foi levada. Então, ela foi trazida. A criança é um serzinho vulnerável. E a história dela está sendo escrita a outras mãos. Né? Ela chega com uma narrativa que não é a dela. Então, o primeiro princípio da ética na clínica infantil é não interpretar prematuramente. A criança ela não tem o ego consolidado para suportar as interpretações adultocêntricas. Então, interpretar cedo demais é um ato de violência simbólica. Então, o analista infantil, ele tem que acompanhar, sustentar, nomear com cuidado e permitir que a imagem surja. O segundo princípio é não patologizar o sofrimento. Raiva, agitação, retraimento, mágoa, tudo isso é linguagem e tudo isso é legítimo. A criança pode sentir raiva, sim. Ela pode ficar com raiva da mãe, sim. Ela não precisa se sentir culpada por causa disso. Então, a ética exige que a gente compreenda antes de julgar e traduzir antes de classificar. Então, a gente vai conter a criança antes de intervir. Então, a criança ela precisa ser vista para além do seu comportamento. Então, a gente precisa, além disso, proteger o espaço simbólico, né? O consultório, ele é o templo do jogo, né? E o jogo, ele é um espaço onde o self vai se representar. Então, se a gente interfere demais, se a gente
pergunta demais, se a gente corrige, se a gente conduz, a gente destrói o campo que ele está formando. E isso destrói o símbolo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E o mais importante é respeitar o tempo da criança. A criança, ela tem o seu próprio ritmo de aproximação, ela tem o seu próprio ritmo de vínculo, de fala, de imaginação. E a gente precisa tolerar o silêncio, tolerar o vazio. Gente, tolerar o silêncio é muito difícil. E confiar no movimento espontâneo que o inconsciente vai fazer, porque o inconsciente está sempre se movimentando. E a criança, ela sabe para onde ela vai, a gente só vai acompanhar a criança. Então, essa é a ética junguiana, é a presença, a humildade, a escuta, o passo a passo e uma profunda confiança na alma da criança. É isso. Tá certo, então, Viviane, muito. Alguém quer mais alguma consideração, alguma pergunta? Ela vai disponibilizar os slides. Viviane, muito obrigado. Acho que deu um painel, assim, uma visão muito grande. A gente estava comentando que são assuntos muito densos e profundos, né? Eu duvidei que eu fosse conseguir falar tudo mesmo. Eu acho que vamos agradecer ela. Obrigada, pessoal, pela presença. Viviane, vamos seguindo, então, agora no Feliz Natal, né, que é final do ano. Vamos seguindo em contato e fazendo os nossos contatos aí, nossas atividades. Vamos, falamos. Muito obrigado, Viviane. Obrigada, pessoal. E sejam psicólogos infantis, precisamos de mais, tá bom? Tá bom, então, obrigado. Gente, alguém tem alguma consideração? Falar alguma coisa? Só tá o povo aqui com um sorriso aqui no rosto, mas então tá bom. Obrigado, então, Viviane. Obrigada, pessoal. Boa tarde.